Boa noite! Bora de segunda aula da série Topo? Vamos lá, turma! Sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula da série Topo. Quem aqui que tava na live de ontem? Quanta adrenalina, quanta emoção, né? Vocês viram na live de ontem como é que o profissional referência reage frente aos problemas? A gente desiste, a gente acha desculpa, a gente reclama, ou a gente vai lá, ajusta a rota e continua. E entrega o melhor que a gente pode, porque não tem outra possibilidade. Porque não tem plano B. Percebe? Essa é a diferença. Então aquela live, além de todo o conteúdo que a gente transbordou ontem, ainda trouxe isso de aprendizado. Quando a live acabou, eu fiquei refletindo sobre tudo e eu falei, gente, que aprendizado que essa live trouxe. Eu espero que quem estava na live tenha tido esse insight. O pessoal tava ontem lá? Haja coração, né, gente? Haja coração. Mas na live de ontem deu pra entender, né, gente? Eu acho que na live de ontem deu pra entender que é possível viver bem da nossa profissão, que é possível ser reconhecida pelos pacientes sendo ética, oferecendo um trabalho de qualidade, não precisando passar perna em ninguém, não precisando enganar ninguém. Porque por vezes você desacredita e pensa que para ser bem sucedido, ser reconhecido financeiramente na área da saúde, vai ter que fazer alguma coisa errada. E não. Existe um caminho. E eu acredito que vocês entenderam que existe esse caminho e que é possível. E aí, a partir de agora, eu te pergunto. Agora que você já entendeu que existe um caminho, eu te pergunto, tá disposta? A gente falou tanto essa frase ontem, né? Existem as pessoas que sabem o que querem e as pessoas que estão dispostas a passarem pelo processo para chegarem onde querem. E hoje eu te pergunto, se você está disposta a passar pelos processos que vão te levar a essa posição de profissional referência na sua cidade, na sua região. Quem que está disposta? Me fala aqui. Gente, só deixa eu liberar um negócio aqui na live, só um minutinho. Pronto. Bora. Quem que tá disposta? Me responde aqui. Disposta a passar pelo processo de finalmente ser vista como uma referência, ser valorizada financeiramente pelos seus pacientes. Disposta a abandonar o status de Zeca Pagodinho, que eu sei que metade de vocês vive, ou mais da metade, que você deixa a vida me levar, eu só vou vivendo, eu só vou no fluxo. E assumir as rédeas da vida, da carreira. Disposta a aprender a vender várias vezes para um mesmo paciente. Porque mais do que captar novos pacientes, você tem que aprender a fidelizar esses pacientes e vender várias vezes para o mesmo paciente. Disposta para ter uma secretária vendedora que potencialize o faturamento da sua equipe, que potencialize o faturamento do seu negócio. Ter uma equipe engajada. Aqui é só para quem tá disposta. Quem não tá disposta não adianta ficar aqui. Vai entrar por aqui, vai dormir e amanhã de manhã vai continuar fazendo tudo igual. E eu quero que vocês absorvam ao máximo que a gente tá falando nessa série para se acordar amanhã de manhã e já aplicar tudo isso no seu negócio, já ver resultado. E aí vocês sabem que além de estar disposto e ter coragem é o primeiro passo. Só que além de estar disposto, ó, a Gabi, minha aluna aí, virou amiga depois de virar aluna. E quem que tá disposto, e depois de você estar disposto, o que você tem que fazer? Qual é o próximo passo? Dominar os 3 princípios que a gente conversou ontem. Primeiro passo é estar disposto. Segundo é dominar os 3 princípios que a gente conversou ontem. Quais são? PMG. Vocês estão pegando essa ordem? Eu preciso que vocês entendam a importância dessa ordem e vão entender em breve por quê. Não é MGP, não é PMG. Posicionamento, Marketing e Gestão. O posicionamento vem primeiro, não é só na sigla. Ele é proposital primeiro na sigla. E vocês vão entender o porquê hoje com o nosso desafio Posicionamento Referência. E esses 3 princípios, trabalhando juntos, o posicionamento, marketing e a gestão, eles são tão poderosos que hoje eu vou aplicar esses 3 princípios dentro do desafio Posicionamento Referência para vocês, tanto por Instagram quanto por WhatsApp.
E no final eu vou explicar para vocês como que eu incluí os 3 princípios alinhados no desafio, para vocês entenderem o que vocês estão fazendo, como vocês estão fazendo e por que vocês estão fazendo, para conseguir reproduzir de fato essa estratégia, tá? E qual que é o foco desse desafio? Agendar pelo menos um paciente pelo direct do Instagram e pelo menos um paciente pelo WhatsApp. Só que eu vou te dizer uma coisa. Um paciente você vai agendar, mas se você levar a sério o desafio e fizer tintim por tintim e se entregar, vocês vão entender do que eu tô falando, vocês vão agendar muito mais, tá? E não é qualquer paciente que vocês vão agendar, senão vocês fazem que nem eu contei ontem da Clínica Popular. Vocês vão na rua ali com um panfleto e convidam a pessoa para entrar e fazer uma consulta, uma análise gratuita. Não é qualquer paciente, é o seu cliente dos sonhos, tá? E primeiro de tudo, então, a gente vai começar, a gente já vai direto pro game aqui, tá, gente? Então já foca, já presta atenção em tudo que eu vou falar, anotem os insights, mas não precisa ficar escrevendo tudo freneticamente, porque eu desenhei o desafio passo a passo no material de apoio que eu vou explicar, porque eu vou entregar pra vocês amanhã de manhã. Só que pra vocês entenderem o material de apoio, vocês precisam assistir a live, senão vocês vão ficar perdidos, tá? Então agora a gente vai ao nosso desafio. Deixa eu colocar a imagem aqui pra gente. A gente vai para o nosso desafio estratégia, posicionamento, referência no Instagram. Ó, gente, pra gente aqui tá tudo normal, tá? Pra quem o vídeo tá ruim, digam aí nos comentários pro pessoal que tá com dificuldade de ver, falem assim, ó, sai e volta, que aí volta pra eles, tá bem? Então, primeiro de tudo, a gente vai começar com desafio, estratégia, posicionamento e referência no Instagram. Depois a gente vai pro de WhatsApp. Então, pega me enrolei a língua aqui. Pega papel e caneta e vambora, que a gente tem bastante coisa para anotar. Primeiro, vocês precisam entender uma coisa. Não adianta ter marketing e ter gestão se o posicionamento de vocês não tiver alinhado. Alinhado com o quê, Laís? Tem que estar alinhado com alguma coisa. Alinhado com o teu cliente dos sonhos. Por isso que ontem era o primeiro passo, vocês... Eu vou tirar os comentários quando precisar, tá, gente? Quando tiver alguma informação na tela que vocês precisarem enxergar. Então, por isso que ontem o primeiro passo foi vocês fazerem a tarefa do cliente dos sonhos. Porque hoje vocês vão precisar deles para aplicar o desafio. E se você tiver marketing, tiver gestão, mas não tiver um posicionamento alinhado ao seu cliente dos sonhos, vocês sabem o que vai acontecer? Vocês vão continuar na guerra de preço. Vocês vão continuar sendo trocada pelo vizinho mais barato, pelo vizinho que cobra R$50 mais barato. Às vezes nem é vizinho, é do outro lado da cidade, mas tá R$50 mais barato. O paciente nem faz conta e vai lá, porque lá é mais barato. E é por isso que é PMG e não é MGP, porque o posicionamento é o primeiro princípio que deve ser aplicado. Pegaram? E por isso, eu tenho 2 perguntas para fazer para vocês e vocês vão entender a importância de se posicionar. E lembra que eu falei para vocês ontem o que era posicionamento? Ó, o material de apoio já foi postado ontem nos grupos de WhatsApp. Todos os grupos de WhatsApp receberam o material de apoio, tá? O link da aula, quando clica no link da aula vai aparecer. A aula é o material de apoio, beleza? Agora... eu quero que vocês me respondam. Agora eu vou desativar os comentários um pouquinho. Agora eu quero que vocês me respondam. Qual que é o nome da montanha mais alta do mundo? E qual que é o livro que mais vendeu no mundo? Presta atenção nisso que a gente vai conversar agora, tá? Presta muita atenção. Qual que é o nome da montanha mais alta do mundo? E qual que é o nome do livro que mais vendeu no mundo? Pra quem não sabe, a montanha mais alta do mundo é o Monte Everest. Você pode talvez não saber que ela é a mais alta do mundo, mas você já ouviu falar dela. E agora vai dizer deve ser mesmo, porque eu não sei o nome de nenhuma outra montanha. Só escutei falar do Monte Everest. E o livro mais vendido no mundo é a Bíblia. E se você não sabia disso, eu tenho certeza que você conhece a Bíblia mesmo assim, ou até tem uma Bíblia na sua casa, ou mais de uma. E aí eu te pergunto, qual que é o nome da segunda montanha mais alta do mundo? E qual que é o nome do segundo livro mais vendido no mundo? Eu não sei.
Talvez se a gente der um Google a gente vai saber. Mas o que eu quero concluir com vocês aqui? Eu quero concluir com vocês que o jeito mais difícil de ser lembrado é sendo o segundo, terceiro, quarto, quinto. Vai demorar até lembrarem de você. Por isso que a gente se posiciona como referência. Por isso que a gente se posiciona como número 1 na mente do nosso cliente dos sonhos. Porque é muito mais fácil você ser lembrado sendo o primeiro naquilo que você faz. E você não consegue isso sem um posicionamento. E pode ter certeza que, por exemplo, o cantor mais bem pago do mundo não é o melhor cantor tecnicamente. Pegou? Então vamos pegar aí, ó. Tem quantas pessoas ganhando milhões? É Felipe, Anitta, Wesley Safadão, as pisadinhas que estão na moda. E agora eles são os melhores tecnicamente? Não tô dizendo que são ruins, mas a gente conhece, sei lá, professores de aula de canto na nossa cidade que cantam até melhor tecnicamente. Mas alguma coisa de melhor eles fizeram. Seja posicionamento, seja diferenciação, seja estratégia. Pegaram? Então quando você junta ser bom com ser estratégico, aí é explosão. Quando você junta ser bom com posicionamento, marketing e gestão, é explosão. E é isso que vocês vão fazer aqui no desafio e a partir de agora na vida de vocês, tá? Então eu digo uma coisa, gente, vale muito a pena. É puxado? É. Até alinhar tudo, até alinhar todos os processos, é puxado? É. Mas vale muito a pena. Deixa eu ativar os comentários aqui. Não tem preço você ser desejado pelos seus clientes, ser desejado pelos seus pacientes. Ver as pessoas chegando na sua clínica e conversando contigo sobre a tua vida, sobre a viagem que tu fez, sobre a tua família, com carinho, felizes por estarem ali, sendo atendidas por ti, te trazendo um presente porque gostam muito de ti, porque te acompanham, porque sonhavam em ser atendidos por você, porque veem em você autoridade. Não tem preço, gente. Ser o primeiro na mente do nosso cliente dos sonhos não tem preço. E aí não tem preço atender um cliente dos sonhos, 2, 3, 4, 5, quando vê a sua agenda recheada do seu cliente dos sonhos. Isso não tem preço, é gostoso de trabalhar. É outro esquema trabalhar desse jeito. Quem trabalha desse jeito sabe disso. Então agora a gente vai fazer o quê? Se esse é o primeiro passo. A gente vai construir o seu posicionamento no Instagram. Essa é a primeira parte do desafio. Então tem uma primeira dúvida que surge sempre que a gente fala de construir posicionamento no Instagram. Deixa eu colocar ela aqui pra gente. Toda vida que a gente fala de construir um posicionamento no Instagram, surge essa dúvida. Laís, eu vou começar a me posicionar agora no Instagram. Faço um perfil novo, uso o meu perfil pessoal, faço um perfil profissional. O que eu faço? E quem é minha aluna, quem me acompanha há mais tempo sabe que eu não gosto de ficar entregando resposta mastigada. Eu sempre vou te fazer pensar. Porque eu quero que depois que você não esteja mais próximo de mim, que você consiga caminhar com as suas próprias pernas. E é assim que a gente consegue fazer isso, não ficar preso em alguém, a gente pensando por si só. Então eu vou te dar 3 respostas, vou te falar 3 coisas para você entender a resposta. 1, pessoas se conectam com pessoas. Pessoas se conectam com pessoas. 2, toda autoridade de um profissional da saúde é construída em cima do seu próprio nome. Então, doutora Laís Silveira. E 3, o Instagram não é rede social. O Instagram é ferramenta de trabalho. Com essas 3 frases, já foi possível? Com essas 3 frases, já foi possível vocês saberem a resposta? Pegaram a resposta? Qual que é a minha recomendação para vocês? Um perfil profissional, doutora Laís.Silveira, com pitadas de pessoal. Essa é a resposta. Só que, claro, tudo junto e misturado, Laís sim. Só que com bom senso e estratégia. E percebe que eu falei um Instagram profissional, com pitadas de pessoal? Isso aqui que tem que estar aqui na cabeça de vocês. Não adianta botar lá o doutora no seu perfil, e aí eu entro, tem 12 fotos do look do dia e 2 fotos de conteúdo, uma em um mês e uma 3 meses depois. Isso não é Instagram profissional, porque você colocou doutora. É Instagram profissional, com a maior parte do seu conteúdo profissional,
com pitadas de pessoal. E eu quero que vocês lembrem sempre dessa frase. Eu não gosto de ficar aqui, vomitando regra pra vocês. As pessoas ouvem tantas regras aqui na rede social que vocês seguem um monte de gente, tem um monte de dica e vocês ficam travados. Porque um diz pra fazer uma coisa, um diz pra fazer outra. E basta ter conhecimento e ter bom senso, gente. Então essa frase que eu vou te falar aqui vai te fazer ter conhecimento e ter bom senso. Existe o que postar, quando postar e como postar. Escreve essa frase aí. Tá? Existe o que postar, quando postar e como postar. Isso responde, por exemplo, uma pergunta que eu recebo sempre. Laís, eu posso postar foto de biquíni? Laís, eu posso postar foto bebendo? Laís, eu posso postar foto numa festa? Aí eu te pergunto, tu separa quem tu é, vida profissional e pessoal? Tu é um personagem? Não, tu é uma pessoa só. Mas aí eu te pergunto, esse é um Instagram profissional? Vamos lá, vamos desenhando. Então, existe o que postar, quando postar e como postar. Vamos ao exemplo da bebida. É diferente eu postar muito louca na balada, dançando até o chão, tomando meu drinkzinho lá, 5 horas da manhã. De na hora que tu tá numa confraternização com os amigos, postar um brinde. Vocês estão entendendo? Isso responde a pergunta de vocês. Existe o que postar, quando postar e como postar. Tudo que você faz aqui comunica algo, você querendo ou não. Porque nós somos seres visuais. O seu cliente vai chegar aqui e tudo, exatamente tudo que tem no seu perfil tá comunicando algo hoje para quem chega nele. Então eu te pergunto, o que você quer comunicar? Mesmo nos stories, doutora Nayara, porque independente, a pessoa que te segue vai olhar o seu feed e os seus stories. Então é um perfil profissional com pitadas de pessoal. Então a gente tem que ter bom senso. Eu sempre falo, se coloque no lugar de cliente, pensa assim, nossa, eu vou escolher um profissional da saúde para atender o meu filho, meu pai tá doente, eu preciso escolher um profissional para atender o meu pai. Mas esse profissional me indicaram ele, falaram que ele é top. Só que eu entrei no perfil dele, só tinha coisa de balada, ele só em festa, só bebendo, só postando combo e foguinho na balada. Não me passou credibilidade. Você nem conheceu a pessoa, você teve indicação, só que quando você viu o perfil da pessoa, te gerou o quê? Ruído na comunicação. Te gerou o quê? Desconfiança. Então não é sobre você fingir ser uma pessoa que você não é. É sobre entender que se o Instagram, olha só essa sacada, se o Instagram é ferramenta de trabalho, você vai vir trabalhar muito louco da cachaça? Não vai. Você vai vir de biquíni, desfilado dentro da clínica do consultório? Não vai. Então se o Instagram é ferramenta de trabalho, o respeite como ferramenta de trabalho. E a pitada de pessoal você vai trazer estrategicamente. Outro ponto importante que você tem que pensar. Você vai se tornar, tô te dizendo aqui, você vai se tornar profissional referência da sua região. E aí você precisa do quê? De ser o rosto da sua marca. Você precisa de aparecer. Por quê? Porque você é o principal influenciador da sua marca. Quem é que vai ser a principal influenciadora da marca doutora Laís Silveira? A minha irmã? Não, eu. Quem que o paciente compra? Eu. Quem que o paciente compra? Você. Quem que vai ser o principal influenciador da sua marca? Você. Foto de biquíni never? Não entendeu a frase. O que postar, quando postar e como postar. É diferente foto de biquíni com bumbum empinado para trás, sensualizando, de uma foto de biquíni normal. Na praia, de longe, numa viagem. Tem momentos, tem o como, tem o quando. Isso aí a gente desenvolve mais dentro do curso, tá, gente? Mas vambora, vamos continuar que hoje tem muita coisa pra gente conversar. Lembrem que as pessoas precisam te ver como o rosto da tua marca, você precisa aparecer e você precisa se mostrar dentro e fora do consultório para gerar conexão. A palavra-chave hoje da rede social é conexão. Rede social é rede de relacionamento. E vocês já viram um relacionamento funcionar sem conexão? Não funciona, né? Não rola.
E da mesma forma, para o seu paciente se conectar com você, para o seu paciente confiar em você, sentir um relacionamento com você, chegar pronto na clínica, ele precisa de conexão. E não há outra opção de gerar conexão sem você aparecendo aqui e gerando essa conexão com ele. Sem você se posicionar aqui. E aí, quando eu falo sobre posicionamento no Instagram, vocês só têm duas opções. Quando eu falo de relacionamento no Instagram, de posicionamento no Instagram, vocês só têm duas opções. Primeira opção, você tem um posicionamento correto. Segunda opção, você tem um posicionamento errado. Não existe outra opção. Por quê? Porque se vocês estão nessa live, vocês têm um posicionamento. Se vocês estão nessa live, vocês têm um Instagram. Se vocês têm um Instagram, vocês têm um posicionamento digital, porque vocês estão aqui, vocês estão aparecendo. Ou o teu posicionamento vai estar correto, ou o teu posicionamento vai estar errado. E provavelmente, como você não tinha pensado nisso antes, tem grande chance de seu posicionamento estar errado. Lembra que eu falei pra vocês ontem que quando eu vou analisar qualquer profissional da saúde, eu percebo que o primeiro erro geralmente é o posicionamento. Tudo isso é posicionamento. Tudo isso é posicionamento. Tô vendo os comentários de vocês aqui. E se esse for o caso, se vocês estão identificando que, putz, isso aí que a Laís falou faz muito sentido e eu acho que o meu posicionamento tá errado. Então a gente vai construir aqui o teu reposicionamento. Como assim, Laís? Reposicionamento. O reposicionamento é sobre a gente reajustar a percepção que as pessoas têm sobre você. Reajustar a percepção de valor que as pessoas têm ao seu respeito. Então a gente vai fazer isso de forma gradativa, é claro. Eu vou mostrar umas imagens minhas para vocês hoje entenderem um pouco sobre isso, sobre a forma gradativa. Porque gradativa essa evolução, não é da noite pro dia. Ninguém se torna referência da noite pro dia, nem no offline e nem no online. Então é preciso esse crescimento, é preciso respeitar e aceitar viver esse processo. E eu te digo que eu tô te dizendo aqui que não é da noite pro dia porque eu não vou mentir pra ti. Quem te disse que você vai se posicionar da noite pro dia tá mentindo pra ti. É agradável ouvir, né, que poderia acontecer da noite pro dia. Só que eu não tô aqui pra falar o que tu quer ouvir, eu tô aqui pra falar o que você precisa ouvir. Porque quando a gente fica escutando quem fala só o que a gente quer ouvir, a gente não cresce, só ganha carinho na cabeça. E o papel de um mentor é dizer o que você precisa ouvir, o que você precisa fazer. Tá? Então não vai ser da noite pro dia, mas há um caminho. E que vale a pena. Vamos bater um print? Eu quero bater um print com vocês pra gente entrar em como que a gente vai fazer esse reposicionamento do Instagram. Vou fazer uma pose que vocês batem o print pra depois postar, me marcar Sério Topo e a gente volta o conteúdo. Bora! Bateram? Vamos lá então, voltando, gente. Gradativamente, vocês compartilhando os conteúdos, tanto profissionais quanto pessoais, que fazem sentido para o cliente dos sonhos de vocês, magicamente, esse cliente dos sonhos começa a se conectar com vocês, a se identificar com vocês, a agendar com vocês. E não tem nada de mágico nisso, não. Eu até falei magicamente, porque é totalmente estratégico. E estrategicamente, adorei, Instagram não é miojo. É isso, nem posicionamento. Então, estrategicamente, isso vai acontecer. É um processo e que requer coragem, mas vale muito a pena. Tá? Vale muito a pena. Eis aqui uma profissional que viveu tudo isso, que vive tudo isso, que passou pelo processo e tantas alunas que estão aqui na live que passaram também. Então, com conhecimento, com as estratégias, com um bom suporte, com as ferramentas necessárias, você chega lá muito mais rápido. É aquilo que a gente falou ontem sobre como que a gente se prepara para subir uma montanha. A gente precisa de uma mentora, a gente precisa de chegar cedo. A gente precisa vestir a roupa adequada. Então, tendo as ferramentas corretas, você chega lá mais cedo. Você chega lá mais rápido. Você chega lá com mais segurança. Então, agora eu vou mostrar uma coisa pra vocês, tá? Quando eu vejo os meus vídeos,
os meus posts, os meus stories lá do início, porque o maior bloqueio da maioria é fazer stories. Fazer post no feed, você aprende a fazer arte. Fazer post no feed, você pode contratar alguém para fazer seus posts no feed de imagem. Qual é o grande bloqueio? Gravar um vídeo profissional, às vezes você é até meio travadão, mas vai lá, grava e deu. Agora, pegar o celular na mão, virar pra você e gravar um story, é bloqueio de muita gente. Hoje eu fiz uma live meio-dia no meio do restaurante e botei uma enquete, né? Eu assim, gente, vocês têm muita vergonha de gravar na frente dos outros? Tem gente que me respondeu assim, eu tenho vergonha até de gravar sozinha, tenho vergonha de mim mesma. Só que quando eu vejo os meus vídeos do começo, os meus stories do começo, eu não tenho vergonha. Quem aqui já me stalkeou até lá o começo? Um monte de gente já stalkeou até meu primeiro post. Eu não apago nada, tá lá os meus primeiros vídeos. Por quê? Porque eu não nasci pronta. A gente não nasce pronto. Nada que é grande hoje, né? Eu ainda vou crescer muito mais, mas digo, nada que hoje tá legal, que é grande, que tem resultado, começou daquele tamanho. Existe processo. E eu não tenho vergonha não, tá, gente? Quando eu vejo essas coisas. Eu preciso stalkear lá pra vocês verem a evolução, pra vocês sentirem a identificação, tá? Eu penso que o segredo de quem tem resultado hoje é que essas pessoas que... viram até lá esse crossfiteira. Ainda tem uns respingos de crossfit aqui, de vez em quando eu vou lá brincar. Mas essas pessoas que têm resultado hoje são as pessoas que não desistiram quando ainda não eram tão boas. E eu não era boa, tá, gente? Mas eu fiz até ficar boa, eu não desisti. E aí eu peguei uma pasta que eu tinha aqui dos stories antigos, não dá pra compartilhar vídeo aqui, mas eu bati print. Só pra mostrar pra vocês a minha cara nos stories. Eu não tinha um celular bom, eu não tinha boa iluminação. Botava uma armação de grau, de óculos, nada a ver. A roupa, pelo amor de Deus, maquiagem nem pensar. Só que eu tava ali, entregando o meu melhor. E cada dia eu me tornava 1% melhor, porque eu tava sempre atrás de melhorar. Eu tava sempre atrás de estudar o que precisava ser feito. E fui fazendo. Então, olha só. Não vale rir, hein? Olha aqui, gente. Que linda! Olha essa mulher. Primeiro que a harmonização facial me fez muito bem. A minha harmonizadora é a doutora Laís, né? Olha só, gente. Como é que apareceu nos stories? Descabelada, com uma armação de grau que não me favorece, sem maquiagem nenhuma. E eu falava, pena que eu não consigo mostrar aqui o vídeo, eu falava super baixinho, com vergonha, com timidez. Mas eu fui evoluindo. Deixa eu pegar aqui, ó, eu fui evoluindo. Aqui, eu já tava um pouquinho mais corajosa, aparecendo de Scooby touca. Mas eu já tinha comprado um ring light. Já tinha melhorado a iluminação, a minha imagem já estava melhor, já tinha trocado de celular, porque tinha entendido que Instagram era ferramenta de trabalho. Aí, gente, eu já captava horrores de pacientes pelo Instagram. Aí eu já atendia pacientes de outras cidades, fazendo a harmonização. Tá, gente? Então, olha só. E aqui, ó, eu já estava estudando mais sobre posicionamento. Só pra vocês entenderem que há uma evolução. E aqui eu já tava... Isso aqui é um print de um stories, né? Também não ajuda a posição. Mas eu já tava fazendo maquiagenzinha. Eu tava de jaleco ainda, mas abri um pouco o jaleco. Já tava usando acessório. Também eu não tinha tantas condições. Eu não ia me encalacrar de dívida pra ficar toda produzida, sendo que aquela não era a minha realidade, né? Mas percebe que a imagem já tava melhor. Eu já tava de maquiagem. Já tava usando acessório. A apresentação já tava mais legal. E daí pra frente eu fui só evoluindo. Porque é uma constante evolução. Não dá pra você se comparar com quem hoje tá a passos na sua frente. Você pode se inspirar e pegar essa pessoa pra te mentorar. Mas você tem que se comparar com o seu eu de ontem. Então, se você tá melhor que você ontem, ok. Se você continua na mesma faz mais de um ano, pô, vamos mudar essa situação, né? E é pra isso que eu acredito que você tá aqui. E o que eu vejo nessas pessoas que têm resultado, gente, são pessoas que são constantes há muito tempo. Há quantos anos que eu tô aqui fazendo isso todo santo dia até ficar boa? Até falar sem gaguejar. Até de vez em quando eu gaguejo ainda e sigo o baile, porque é normal, acontece isso no ao vivo, né? Fazendo todo santo dia a mesma coisa. Se dedicando cada dia a fazer isso 1% melhor. A mudança ela é constante, 1% melhor a cada dia, dá quanto no final do ano?
Imagina vocês no dia 1º de março de 2024, se vocês se comprometerem de ser a partir de hoje 1% melhor a cada dia. Até lá, quanto que vocês vão ter mudado? Quanto que vocês vão ter evoluído? Vai levar o mesmo tempo pra gente chegar no dia 21, no dia 1º de março. E como você vai chegar lá é decisão sua, vai levar exatamente 1 ano. Lembra que ontem na live eu falei sobre funil cliente dos sonhos? Aquelas 3 etapas de atrair, captar e converter o cliente dos sonhos? No desafio Estratégia, Posicionamento e Referência aqui, a gente vai focar a gente não vai focar em atrair novos seguidores. A gente vai usar uma estratégia que eu chamo de estratégia de pescar no balde. O que é pescar no balde? Você vai pescar dentro dos seus seguidores e vai pescar dentro dos seus pacientes. Então, tanto a estratégia do Instagram quanto do WhatsApp, a gente vai trabalhar pescar no balde. Por quê? Porque a gente quer ter resultado nos próximos 3 dias. Então, vamos lá. Vou colocar o slide aqui da estratégia, desafio, posicionamento, referência pra gente começar. Estratégia, posicionamento, referência no Instagram. Por que pescar no balde, Laís? Porque é sobre vender para os seus seguidores e para os seus pacientes. E se você não faz isso hoje, você tá deixando dinheiro na mesa. Você tá deixando de ganhar dinheiro. Então a comunicação dentro do desafio, ela vai estar toda alinhada para captar a atenção do seu cliente dos sonhos no Instagram e converter esse seguidor em paciente agendado. Então lembra que a tua principal métrica de resultado como profissional da saúde a gente conversou ontem. O que é? Cliente, paciente agendado. Então eu vou explicar aqui a estratégia, mas vai ter tudo detalhadinho também no material de apoio que eu vou deixar para vocês, tá? Eu preparei um PDF bem lindo, maravilhoso para vocês. Então vamos ao dia 1 do desafio. Já vou desativar os comentários para explicar o desafio, tá? Ops. Desativei os comentários. Bora pro dia 1, presta atenção. No dia 1, que vai ser amanhã, você vai organizar o seu cartão de visitas do Instagram. Qual que é o seu cartão de visitas do Instagram? Hoje quase mais ninguém imprime o cartãozinho. O seu cartão de visitas é a sua bio, é a biografia do Instagram. É ali que você vai iniciar o seu reposicionamento no feed. Você vai começar pela bio. E, primeiro de tudo, eu quero te dizer que bio não é currículo. E a grande maioria dos profissionais da saúde usa a biografia como currículo. Eu vejo muitos profissionais da saúde colocando ali todos os cursos que já fizeram, as técnicas milagrosas do fulano de tal, que só elas conhecem, que os pacientes não conhecem, só elas que são da área, né? E todas as especializações e pós e tudo mais que elas já fizeram. E não é isso. Sinto te dizer que não é isso que vai fazer o seu cliente dos sonhos agendar com você. Mas sim autoridade, resultado e identificação com você e com os seus valores. Então anota aí, são só 3 etapas para você conseguir construir a bio perfeita com o seu reposicionamento, com o seu novo posicionamento. Primeiro de tudo, foto do perfil. Gente, a foto do perfil é a primeira impressão que a pessoa tem sobre você. Então você vai trocar sua foto do perfil por uma foto que conecta com o seu cliente dos sonhos. Então olha para sua foto do perfil e pensa: que mensagem, eu vou até ativar para vocês falando, que mensagem que a sua foto do perfil tá transmitindo hoje? Sinceramente, transmite profissionalismo? Transmite autoridade? Ou é uma selfiezona de óculos de sol no carro? Uma foto super sensual? Uma foto de baixo, com a câmera suja? Uma foto com uma seringa na mão, assustadora, parece um filme de terror? Uma foto de luva, de máscara? Uma foto com cara de perfil pessoal? Então, resumindo o básico, a foto precisa ter um aspecto profissional, mesmo que não seja profissional. Ela precisa ser você, para gerar conexão, porque eu não vou comprar uma logo, eu vou comprar a doutora Laís Silveira, a não ser que seja um perfil de empresa. Ela precisa ter boa qualidade, boa iluminação, transmitir credibilidade e mostrar você e a mensagem que você deseja transmitir para o seu cliente dos sonhos. Ponto. É isso, gente. É isso. Não é nada demais, não é inventar moda. E, mas a minha foto é linda. Foto linda é diferente de foto estratégica. Eu bati uma foto linda no carnaval de biquíni glitter, mas não é a foto para eu colocar no meu perfil, porque ela não vai transmitir o que eu desejo.
Ó, tem gente aí que eu já tô vendo aí com luva e seringa aqui, ó. É o Wolverine, aquele assim, né? Ó, com luva e seringa assim aí na foto do perfil. Já vamos mudar depois da live, tá? Etapa 2, gente, do nosso dia 1. Etapa 2, a descrição da bio. Vocês já perceberam que a descrição da bio, ela tem 150 caracteres? Gente, é bem pouquinho. Ou seja, parem de pesquisar como escrever mais coisas na minha bio. Se a bio tem 150 caracteres, é porque é pra você usar no máximo 150 caracteres. Porque ela foi pensada para transmitir uma mensagem simples e direta. Essa é a ideia da bio, gente. Então parem de querer burlar a biografia. Vocês vão iniciar a bio com uma frase de impacto relacionada ao trabalho de vocês. Então, no meu caso, o meu perfil é desafiador, né? Eu trabalho tanto falando de harmonização quanto sendo mentora de profissionais da saúde. Então, a harmonização tá lá no meu nome, Laís Silveira Hoff, e a minha frase de impacto é sobre a mentoria. Então, mentora em posicionamento referência para mais de 6 mil profissionais da saúde. Percebe que o 6 mil também traz uma autoridade? Só que é porque é um número expressivo. Então, se você tiver um número expressivo e verdadeiro, hoje nós já passamos disso e eu não atualizei ainda, eu preciso contar. Mas, se você tiver um número expressivo, você usa. Se você não tiver um número expressivo, não usa. Eu já vi perfil assim, mais de 100 pacientes atendidos. Mais de 30 botox. Gente, pro paciente que vai te contratar, para ele te ver como uma referência, a hora que ele olhar o teu perfil e dizer, mais de 30 botox? Meu Deus, quantos botox? Ela faz um botox no mês? Ela faz quanto tempo que essa pessoa tá formada? Quantos pacientes que ela atende? Na cabeça dele, você faz o que você faz o dia inteiro, várias vezes ao dia. 100 pacientes. Na cabeça dele, você atende 100 pacientes no mês. Então, se o seu número for expressivo, use. Se não for, não use, tá? Na segunda linha, vamos chegar nisso. Isso é a primeira linha, a frase impactante. Na segunda linha, você vai escrever profissão, especialidade e nicho, tá? E vai inserir o registro de vocês no conselho. Então, profissão, especialidade, nicho, e se assim o seu conselho pedir, você inclui o seu registro no conselho. E na terceira frase, você vai fazer uma chamada para ação, call to action, CTA. No seu caso, você vai chamar a pessoa, você facilita a vida da pessoa. Você vai chamar a pessoa para tocar no link que está abaixo para agendamento. Então, você pode colocar agendamentos e uma setinha, mais informações e agendamentos, uma setinha, algo assim. E embaixo disso, você vai colocar um link direcionando para o WhatsApp da sua clínica, dos seus atendimentos, ou para o WhatsApp que você recebe aí as mensagens para agendamento, tá? E aí aqui, gente, nessa questão do link da bio, ele precisa ser, presta atenção no que eu vou falar, ele precisa ser compacto, transmitir uma mensagem, aparecer ali alguma coisa que faça sentido e ser metrificado. E aqui tá um segredo que eu duvido que alguém já tenha falado pra vocês, poucos profissionais fazem e eu vou te contar. Lembra que a gente falou ontem e falou hoje também que qual é a principal métrica de um profissional da saúde? Pacientes agendados no Instagram. E se isso é uma métrica, ela precisa... deixa eu voltar a tela cheia aqui. Se isso é uma métrica, ela precisa de quê? De ser quantificada. E aí você precisa quantificar. Olha só, para saber se está funcionando o seu negócio, você precisa quantificar quantas pessoas clicam. Melhorou a luz aqui, tava estourada, né? Quantas pessoas clicam no link ali e enviam mensagem e quantas pessoas realmente agendam consulta. Então, 100 pessoas clicaram no link, mas só 2 pessoas agendaram consulta. Então, você vai começar a identificar onde é que tá o erro. Mas para você identificar onde é que tá o erro, você precisa de avaliar, tá? E como que eu vou fazer isso, Laís? Colocar esse link. Fica tranquilo, que a gente preparou um passo a passo para vocês lá dentro do material de apoio, tudo explicadinho. Como que vocês vão gerar o link, por onde que vocês vão gerar o link, esse link reduzido, com informação, metrificado. Vou ensinar o passo a passo para vocês. O que nunca falaram, a gente explicou lá em detalhes, tá? E como fazer isso? Vocês perguntaram aí, né? Já expliquei, a gente vai colocar lá no PDF, já tá tudo lá explicadinho. E agora a gente vai pro dia 1 no feed, que a gente só
arrumou a bio até agora, né? Só arrumou o nosso cartão de visitas. Agora a gente vai pro dia 1 no feed. O que vocês vão fazer no feed? Eu vou botar de novo aqui a imagem que é dia 1 para vocês entenderem que a gente ainda tá falando do primeiro dia. Primeiro dia você vai repaginar a sua bio, que é o seu cartão de visitas. E agora a gente vai descer esse reposicionamento pro feed. E pra gente vir pro feed, nada melhor que uma história. Gente, nada conecta mais do que uma boa história. Olha quando eu conto a minha história aqui pra vocês, olha como é que conecta. Isso gera muita conexão, você saber mais da vida da pessoa pra além do que você tá vendo hoje. Então, esse post que eu vou sugerir pra vocês aqui, se você postou um conteúdo semelhante a esse nos últimos 2 meses, não precisa fazer. Se já faz mais tempo que isso ou se você nunca postou, você pode postar de novo, tá? Então você vai postar uma foto pessoal ou até um vídeo e na descrição você vai contar a sua história. Cuida pra não se prolongar demais caso você for fazer um vídeo, tá? Você vai se apresentar pros seus seguidores. Você pensa que eles te conhecem, como vocês pensavam muitas vezes que me conheciam. Só que eles não te conhecem a fundo. Você vai te apresentar, mesmo achando que eles já te conhecem. Você vai contar a sua história, você vai contar a sua história com a sua profissão, com a sua especialidade, com o seu trabalho e vai focar em responder essas perguntas aqui. Como surgiu a ideia de fazer o seu curso de graduação? Qual foi o motivo da sua escolha? Se você teve apoio ou se foi bem difícil porque você não teve apoio. Quais dificuldades você encontrou no caminho até hoje, até onde você tá? E eu vou te pedir para resumir a tua trajetória, desde a faculdade até o momento que você se encontra hoje. E você vai finalizar esse post dizendo que um post é pouco para contar toda a sua história com a profissão e que por isso amanhã você vai continuar com uma segunda parte. E eu vou dar em detalhes lá no PDF como é que vocês vão fazer esse post, vou colocar o meu exemplo lá para vocês se inspirarem, tá? Agora é dia 2. Presta atenção, dia 2. Deixa eu colocar aqui para vocês irem entendendo o que a gente tá falando. Vamos deixar o dia 2 ali no cantinho. Ó, deixa o dia 2 ali no cantinho. Chegou a hora de agora no dia 2 você mostrar o seu novo posicionamento alinhado com o seu cliente dos sonhos, tá? Só que agora no dia 2 a gente vai fazer isso tanto no feed quanto nos stories, tá? O PDF a gente vai enviar amanhã, tá? Amanhã às 8 horas da manhã vai estar lá nos grupos de WhatsApp. O de ontem já tá lá e o de hoje a gente vai enviar amanhã às 8 horas da manhã. Então agora a gente vai fazer no dia 2 desafio posicionamento referência no feed e nos stories. Presta atenção, aqui tem vários profissionais da saúde. A gente vai ter o desafio tanto para quem só atende consulta, por exemplo, uma nutricionista, quanto para quem atende consulta e procedimento, que o foco é o tratamento e procedimento. Então, se o seu serviço consiste apenas em consulta, você vai escolher um tema-chave. Escreve aí, você vai escolher um tema-chave. Normalmente, você vai escolher aquele pelo qual você é mais conhecido ou procurado. Vamos te posicionar nisso aí. Por exemplo, intestino. A nossa nutricionista aqui do Instituto, ela fala muito sobre intestino, trabalha um protocolo específico, né? Então, vamos supor que fosse o caso dela, vai falar sobre intestino. E se você oferece procedimentos, como eu, que trabalho com harmonização, eu ofereço procedimentos. Você vai escolher um procedimento-chave. Ai, Laís, e agora? Qual o procedimento-chave que eu escolho? Escolhe um procedimento que tu sabe que é bom, que tu te destaca, que tu gosta de fazer, que te dê uma alta lucratividade, que tu gostaria de apresentar para os teus clientes, para agendamento. Por exemplo, preenchimento labial. É uma super porta de entrada nossa, preenchimento labial. Então, pensa aí no teu tema-chave ou no teu procedimento e guarda. Guardou na memória? Guardou o tema-chave? Guardou o procedimento-chave? Beleza, agora vamos. Pra gente melhorar a visualização desse dia, vai que você postou uns stories aleatórios no dia anterior. Você vai apagar todos os stories do dia anterior. Gente, não é pra fazer isso sempre, tá? É só aqui no desafio. Depois vai estar tudo alinhadinho. Você vai apagar os stories do dia anterior e logo pela manhã, você vai apagar esses stories do dia anterior e gravar 2 stories. Lembra dos stories que eu mostrei antes e de como eu tô aqui agora na live? Então se preocupa com a luz, se a câmera tá limpa, com áudio, uma apresentação pessoal legal, não precisa estar chique, mas precisa estar apresentável, né? E aí você vai gravar 2 stories, ou sobre o tema-chave, ou sobre o procedimento-chave. Feito esses 2 stories, não mais que isso, você vai abrir uma caixinha de perguntas sobre esse tema ou sobre esse procedimento. Por exemplo, eu gravei 2 stories sobre preenchimento labial, explicando alguma coisa, e aí na sequência eu vou abrir uma caixinha sobre preenchimento labial.
Ai, Laís, mas eu tenho vergonha de gravar stories. Eu posso colocar caixinha direto? Não, não pode. Então eu tinha falado pra você colocar caixinha direto. Pensa comigo. Os teus seguidores não são habituados a te ver colocando caixinha. E muito menos de interagir na tua caixinha de perguntas. A gente até fez uma live semana passada de caixinhas que foi ótima, né? Quem participou. Então, nesses casos, gente, é essencial você introduzir o conteúdo para depois você escrever o que está sendo abordado no vídeo, tá? Você introduz o conteúdo, pode legendar ali e depois você bota a caixinha ali escrita com o que você vai abordar, nananã, e depois durante o dia você vai responder essa caixinha. Os seus stories de antes vão direcionar as perguntas que as pessoas vão fazer na caixinha de perguntas. Então, por exemplo, eu vou botar uma caixinha sobre lábio. Já pensa antes no que você quer que as pessoas perguntem mais. Já direciona os seus stories para isso. Para ajudá-las a perguntar. Eu vou desativar um pouquinho os comentários, que vocês falam muito, pode ser isso, pode estar travando um pouquinho, tá? Então, colocou os 2 stories, colocou a caixinha de perguntas. Laís, e agora como é que eu vou responder caixinha de perguntas trabalhando o dia inteiro? Isso aqui é um segredo que eu uso no meu dia a dia, gente. Meu dia a dia é bem corrido. O que você vai fazer? Você vai tirar 5, 10 minutos entre um paciente e outro e vai responder as perguntas. Então, se você responder uma pergunta a cada 5, 10 minutos entre cada paciente, você consegue responder algumas perguntas durante o dia. E o principal, trazer, sabe as bolinhas dos stories que ficam lá em cima? Você vai trazer a sua bolinha pra frente. Porque todo mundo, a grande maioria das pessoas, dos seus clientes também, tem o dia a dia corrido, tem seus compromissos. Então as pessoas pegam o Instagram e que stories que elas veem? Os primeiros. As primeiras bolinhas que estão aparecendo ali. Então se você aparece uma vez de manhã e uma noite, a bolinha dos seus stories vai lá pra trás. E a pessoa não te vê, a não ser que ela entre no seu perfil. Então você vai estar a cada 1 hora do dia por aí colocando uma resposta de caixinha e trazendo a sua bolinha dos stories pra frente. E como você não é habituado a fazer caixinha, eu vou te sugerir a responder essas caixinhas em texto e em vídeo. Até para você começar a perceber que tipo de resposta performa melhor com o seu público. Sem texto ou sem vídeo. E lembre de aproveitar as ferramentas dos stories para estimular esse pessoal a interagir. Coloca ali, se concorda com essa resposta, ou se você já passou por isso, reage a esses stories. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, me manda uma mensagem aqui no direct que a gente vai conversar. Ou coloca uma enquete. Estimula as pessoas a interagirem para o Instagram entender que seu conteúdo é interessante para elas. Ou para elas começarem a entender que, o conteúdo da doutora fulana de tal faz sentido para mim, eu gosto de acompanhar, gosto de interagir. O conteúdo que ela aborda tem tudo a ver comigo, parece que ela tá falando comigo. E caso você coloque a sua primeira caixinha de perguntas e não tenha resposta, que isso acontece com muita gente, não se preocupe, é normal, o seu público ainda não está habituado. O seu público só vai começar a interagir muitas vezes com você quando entender que você é constante no uso da caixinha de perguntas, que isso é um hábito agora no seu perfil e que as suas respostas ajudam eles de alguma forma. Aí eles vão começar a interagir, tá? Então no início, você pode fazer as perguntas para você mesma. Eu fiz muita pergunta para mim no começo da caixinha, tá? Só que você vai pensar o que na hora de fazer a pergunta? O que o meu... Por isso que é tão importante conhecer o cliente dos sonhos, gente, pra tudo. O que o meu cliente dos sonhos me perguntaria? A minha cliente dos sonhos se chama Luísa. Quem assistiu a live ontem sabe. Então, o que a Luísa me perguntaria? É isso que eu vou perguntar na caixinha. E no feed, Laís, o que eu vou fazer no dia 2 no feed? Anota aí. Nesse dia, no dia 2, você vai postar um conteúdo focado em captar a atenção do seu cliente dos sonhos. Captou a atenção dele e demonstra, a partir desse momento, a autoridade. Como é que você vai demonstrar autoridade? Mostrando ser a pessoa certa para resolver os problemas que ele tem, relacionado aí ao que você faz no seu trabalho, ao tema que você escolheu para abordar ou ao procedimento-chave que você escolheu para abordar. Exemplo, um preenchimento labial, né? Que era o exemplo que eu tinha dado antes. Então, sempre que você for postar, o seu cliente dos sonhos precisa, qualquer post, gente. O seu cliente dos sonhos precisa bater o olho na tela e pensar assim, nossa, esse post foi pra mim, ou parece que ela tá falando comigo. Vocês já sentiram isso? Olhando um anúncio meu, olhando uma resposta minha da caixinha, olhando o conteúdo meu? Parece que ela tá falando comigo? Deixa eu voltar aos comentários aqui. Parece que ela tá falando comigo? O seu cliente dos sonhos precisa sentir isso, tá? Eu vou dar um exemplo meu. Tá tudo certo aí, gente? Estão vivos aí? Estão acompanhando? Então vamos lá.
eu vou dar um exemplo meu para esse dia 2 no feed e nos stories. Então, eu escolhi preenchimento labial. Eu vou deixar exemplo, tá? Lá no PDF também. Então, eu escolhi preenchimento labial. Vou começar nos stories. Eu vou introduzir esse assunto sobre o tema, sobre preenchimento labial, da forma mais natural possível, menos engessada. Por exemplo, tô lá passando um batom. Ai, gente, como o batom valoriza o lábio, nananana. Imagina um lábio com preenchimento labial, qualquer coisa, faz um storytelling, inclui isso no teu dia a dia, na tua narrativa, pra ficar mais orgânico, pra ficar mais natural, ficar menos engessado. Introduz aí o teu assunto do dia, tá? Pegou? E em seguida, tu coloca a caixinha de perguntas sobre aquele tema. Então, eu falei de preenchimento labial ali, naturalmente, conversando com os meus seguidores na sequência. Vou deixar uma caixinha aqui pra vocês sobre dúvidas sobre preenchimento labial. Coloca a caixinha pra responder no decorrer do dia. E aí no feed, você pode fazer um post, por exemplo, nesse tema do preenchimento labial, respondendo a uma objeção do seu cliente dos sonhos. Tá? Aqui eu te sugiro fazer em vídeo. Desbloqueia. Faz esse post aqui em vídeo. Anota isso aí, que eu não sei nem se tá no PDF. Faz esse post aí em vídeo que vai valer a pena. Faz em vídeo que vai valer a pena. Porque o quem sabe faz ao vivo. Tô aqui falando pra vocês o meu conhecimento. Então, botar uma foto, escrever uma legenda, alguém pode fazer por você, mas você aparecer quebrando uma objeção do seu cliente num vídeo, é você, é o seu conhecimento, é a sua autoridade. Então, um medo, uma objeção que a minha cliente tem de fazer preenchimento labial. Se eu preencher meu lábio, eu vou precisar fazer sempre? E se eu não gostar do resultado, tem como remover esse preenchimento? Ou, eu fiz um preenchimento com outra profissional e não gostei, dá pra tirar? Perfeito? Então, isso é uma objeção. E fala-se muito em vendas que vender é quebrar objeções. Vender é quebrar objeções. E quando você quebra uma objeção, você faz uma venda. E o que é pra você fazer uma venda? É essa pessoa clicar no link da bio e agendar uma consulta com você. Tá? Outra coisa. Não vou fazer de objeção. Eu posso fazer um post conectando com o desejo da minha cliente dos sonhos. Eu posso fazer um mito ou verdade. Eu coloquei exemplo de todos os tipos lá pra vocês, tá? E Laís, precisa ser sempre assim? Alinhar o mesmo tema nos stories e no feed? Essa é uma dúvida muito comum de vocês. Preciso colocar sempre o mesmo tema, fazer uma conexão entre feed e stories? Não, não precisa. Só que no desafio você vai fazer. Porque a gente tem 3 dias para deixar isso tudo bem redondinho para você agendar esse paciente 3 dias. Então no desafio você vai fazer. Mas não precisa ser todo dia assim, tá? Agora a gente vai pro dia 3. Deixa eu botar aqui, dia 3. Dia 3. Vamos para o dia 3. No dia 3 é hora da conversão. Vocês percebem que a gente está aumentando aqui o nível de consciência desses teus seguidores? Então a gente já atraiu através do conteúdo, já conectou contando a história, já mostrou autoridade, agora a gente quer converter essa pessoa em paciente agendado? Então agora a gente vai converter esse cliente dos sonhos em agendamento. Aqui é a virada de chave, aqui é o empurrãozinho que às vezes estava faltando para aquela pessoa agendar contigo, querer agendar contigo, querer ser seu paciente. Então aqui a gente vai inverter a ordem do dia 2. A gente vai começar com uma postagem no feed e em seguida a gente vai fazer uma ação específica nos stories. Então é bacana que você faça a postagem no feed meio-dia, para você conseguir fazer a ação dos stories em seguida da postagem do feed, tá? Nesse tipo de conteúdo, gente, que a gente quer fazer uma conversão, quer fazer a virada de chave, tem basicamente 2 opções. Postar um caso clínico ou postar um print de um feedback. Mas calma, que eu mentoro profissionais de todas as áreas e eu sei que tem conselho que não libera isso, que tem conselho que não libera aquilo. E eu vou dar opção pra tudo, pra todo mundo. Fiquem tranquilos que eu vou dar vários exemplos aqui na live e eu vou levar os exemplos pro PDF também. Então, nesse tipo de conteúdo, geralmente os principais são esses 2, mas calma que na sequência eu já vou abordar outros. Você pode postar um caso clínico de antes e depois do seu tema ou do seu procedimento-chave. Pode ser um vídeo explicando esse antes e depois, pode ser um vídeo explicando esse caso clínico, ou como a paciente estava antes e como a paciente ficou depois.
Deixa eu tirar um pouquinho os comentários aqui pra vocês. Ou como a paciente estava antes, como ela ficou depois. Você pode postar o print de um feedback, ou um feedback que é mais difícil de conseguir, de uma paciente em vídeo, né? Um feedback em relação ao seu atendimento. Mas, ai, Laís, eu não posto nenhum nem outro. E agora, o que eu faço? Um tipo de conteúdo que funciona muito bem para conversão, para a pessoa se sentir identificada e dizer, cara, é a Laís que vai resolver meu problema. É a Laís a pessoa certa para me atender. É um tipo de vídeo que a gente faz uma análise em vídeo, aquela coisa mais complexa mesmo, assim, mostrando a sua autoridade, seu conhecimento, de algo que você atendeu e resolveu no consultório. Uma análise com a sua visão, com o seu posicionamento sobre determinado assunto que, sei lá, saiu na mídia recentemente. E faz sentido para sua área, né? Por exemplo, a relação entre depressão e alcoolismo em pessoas famosas, em pessoas conhecidas, né? Ou uma psicóloga tem recebido muitos pacientes no consultório com TDAH que tiveram um diagnóstico equivocado de depressão. Olha o quanto que isso pode gerar identificação com alguém, mesmo sem você postar um feedback ou um antes e depois. E a pessoa dizer, nossa, tô me identificando com alguns pontos que ela abordou. Será que esse é o meu caso? É aquele tipo de post de, nossa, parece que ela tá falando comigo. E você não postou um antes e depois, não expôs um paciente e não postou também um feedback, tá? Então, por aí vai. Pense em mostrar autoridade, mostrar que você é a pessoa certa. A ideia é virar a chave na cabeça do seu potencial cliente para ele virar, de fato, seu cliente, seu paciente. Eu sei que nem todos os conselhos permitem certos tipos de postagem, por isso que no material de apoio eu botei várias possibilidades e exemplos para vocês conseguirem utilizar, tá? Se o seu conselho permitir, faz o antes e depois. Se o seu conselho não permitir, tem as outras opções lá, tá? E aí, Laís, fiz tudo isso e eu recebi uma mensagem. Não, pera, Laís, eu quero postar um feedback. E aí, como é que você vai conseguir um feedback? Você já tem feedback dos pacientes? Seus pacientes têm um padrão de mandar feedback pra você? Deixa eu ver aqui. Os pacientes de vocês costumam mandar feedback sobre os atendimentos, sobre se gostaram do atendimento de vocês, da equipe? Nem sempre são positivos, podem ser negativos também, né? Mas lá os meus clientes nunca me mandam feedback. Como é que eu faço para postar um feedback, para conseguir um feedback? É tarefa da sua equipe, ou se você não tem equipe, da sua equipe, tarefa sua, de captar esses feedbacks pós-atendimento. Então pega esse padrão. Lembra que a gente falou ontem para transformar tudo que acontece repetidamente em processos? Então que isso se torne um processo dentro da sua clínica, dos seus atendimentos. Solicitar feedback. Só que você não vai mandar uma mensagem, oi, me dá um feedback? Não, não é assim. No dia seguinte da consulta, vocês vão mandar uma mensagem. Deixa eu ver se eu fiz um slide disso pra vocês, eu não tenho certeza. Deixa eu ver. Tá aqui, ó, fiz um slide pra vocês. Deixa eu desativar o comentário. Ó, você vai mandar a mensagem no dia seguinte, bate um print aí da tela. Você vai mandar a mensagem no dia seguinte pro paciente. Olá, Roberta, como é que você tá? Tô passando pra saber o que achou do atendimento da equipe, como que foi a sua experiência com a doutora, o que achou do resultado do tratamento, a gente pode te ajudar de alguma forma? Desde já agradecemos e aguardamos sua resposta, que é uma base, gente, vocês podem editar isso aqui. Mas aqui ela vai falar que tá bem, que vai falar o que ela achou do atendimento da doutora, da equipe, pode perguntar da estrutura, o que achou do resultado do tratamento, se pode ajudar de alguma forma, você pode pedir feedback, a depender da sua especialidade, em 1 mês, em 2 meses, em 3 meses, além do dia seguinte, que ela vai falar referente mais ao atendimento. E aí você vai ter uma coleção de feedbacks para postar. E feedback, gente, depoimento de paciente é uma excelente prova social, que é um gatilho mental importantíssimo. E aí, na hora de postar esse feedback, você posta o feedback. Se o paciente liberar, expõe o rosto e o nome. Se não, corta o nome e o rosto e coloca só o feedback e relata o caso dele na legenda, tá? Detalha como é que ele chegou na consulta, quais que eram os medos desse paciente, as dores dele, os traumas, os sonhos, como é que você o ajudou, como que ele saiu depois disso tudo, como que ele ficou se sentindo depois disso tudo. E essa sequência te lembra alguma coisa? Como que a pessoa chegou, tudo que ela passou, como que ela saiu mais feliz? Lembra os filmes de heróis, né? Deixa eu tirar aqui a tela. Lembra os filmes de heróis, né? Isso chama jornada do herói, é um jeito de contar uma história. E o principal também aqui, entra o gatilho mental da história novamente, que é uma ótima forma de conectar.
Então, o objetivo aqui, nunca esqueça, é transformar o seu seguidor em paciente agendado. Então, usa uma linguagem simples, uma linguagem objetiva. O passo aqui, a ideia é conexão, tá? E no final, coloca uma chamada para ação. Porque se é um post de conversão, eu quero estimular ele a tomar uma ação, que é o quê? Agendar. Então, estimula no final, né? Faz um CTA, faz uma chamada para ação para agendamento, para clicar no link da bio e para clicar no link da bio, a produção mandando aqui eu liberar os comentários. Para clicar no link da bio e agendar uma consulta. Então, postagem feita no feed, você vai compartilhar nos stories. Laís, eu preciso sempre compartilhar? Não. Mas nessa ação aqui do desafio precisa, que vocês vão entender agora por quê. Então, fez a postagem no feed, compartilha nos stories e em seguida grava uma sequência de stories comentando o caso. Então, a depender do post que você fez no feed, você vai compartilhar esse post nos stories e falar sobre esse caso. Não igual você falou na legenda, aborda de outra forma e traz novamente uma caixinha de perguntas sobre esse tema e responde da mesma forma durante o dia. Então, poste no feed meio-dia, em seguida já grava os stories para colocar a caixinha e conseguir responder essa caixinha durante a tarde, durante a noite. Essa é uma super oportunidade de você demonstrar autoridade, dominância no assunto, deixar claro que você é a pessoa certa para resolver o problema deles. E finalizando essa abordagem, gente, lembrem, finalizando essa parte aqui, sempre que vocês forem responder a caixinha de perguntas, lembrem de estimular a interação. Como vocês estão num dia que vocês querem conversão, lembrem de colocar link para agendamento. Respondendo algumas caixinhas de pergunta, coloca lá o link para agendar. Às vezes a pessoa só falta isso, só tem um link ali para ela clicar. Coloca ali o link para agendamento, tem essa ferramenta ali nos stories, tá? Não precisa mais agora do arrasta para cima, tem a ferramenta ali do link. E aí vocês vão chegar para mim assim, tá, Laís, consegui a tal da conversão, mas aí um paciente entrou em contato pelo direct querendo agendar. O que eu faço? O paciente entrou em contato pelo direct perguntando quanto custa. O que eu faço? Ou chamaram no link da bio do WhatsApp. Como é que eu atendo essa pessoa? Por quê? Porque um profissional referência tem processos. Um profissional referência tem que saber direcionar essas situações e atender num padrão ouro. Essa pessoa que chega no direct, essa pessoa que chega no WhatsApp. Porque lembra que eu falei ontem pra vocês? 80% das vendas acontecem antes do paciente chegar até você chegar na sua frente. Então já acontece na postagem, no comentário, no direct, no WhatsApp, no telefone. Então, você vai agir como um profissional referência. E para isso, eu preparei um presente na aula de hoje. Além de todo o PDF do desafio, eu preparei um presente para vocês, onde vocês vão ter um script, um passo a passo, desde o direct do WhatsApp, desde o direct do Instagram, ao WhatsApp lá no agendamento, tá? Como que a gente faz aqui, como que as nossas alunas fazem. Eu preparei um script bem completo para auxiliar vocês nessa conversão final, no checkmate. Senão vocês vão morrer na praia. Vão nadar, nadar, nadar e vão morrer na praia, tá? E um parênteses aqui, tá? Falando com profissões aqui que fazem procedimento. Porque, por exemplo, uma nutricionista, obviamente ela vai cobrar consulta porque ela não vai trabalhar de graça. Ela clinica, ela não faz procedimento, ela faz consulta. Mas aí existem muitas profissões que fazem procedimentos, como a minha, por exemplo. E aí o quê? Ai, mas eu faço avaliação gratuita, senão os pacientes não vêm. Faço 27 avaliações gratuitas no dia e fecho uma no final. Gente, você tá aqui nessa live, você tá querendo aprender um posicionamento referência. Você quer ser visto como um profissional referência? Você tem que rever as suas prioridades se você ainda não cobra consulta. Não tô te falando para chegar cobrando R$500 na consulta, 600, 700. Eu tô te dizendo que você precisa rever suas prioridades, alinhar o seu planejamento, traçar um caminho para você trilhar para chegar no que você quer viver. Se a partir de hoje, a partir de ontem já, você tá se posicionando como uma referência. E uma referência tem obrigação de mostrar o seu valor. Não é obrigação do paciente saber o seu valor. É obrigação sua mostrar para o seu paciente o seu valor. Através do seu posicionamento, do seu marketing, do seu conteúdo. Se você, presta atenção, se você continuar se posicionando como a maioria, você vai continuar reclamando como a maioria. Você vai continuar tendo os resultados medíocres como a maioria. Se você não tiver coragem de dar esse passo, você vai continuar tendo os resultados dos medrosos e não dos corajosos. Então não dá pra querer 100% de resultado e se dedicar a 20%.
e abraçar a causa 20%. Eu preciso de 100% de entrega. Então, Laís, agora eu vou cobrar consulta. Mas cobra a consulta e entrega a consulta. Entrega uma experiência a ponto desse cliente, quando passar por você, entender porque que você cobra a consulta, que é diferente de tudo que ele já viveu. Das olhadinhas, das consultas de 5 minutos. Entregue uma consulta, cobre uma consulta e entregue uma consulta. Faz as contas. É melhor atender menos pacientes. E esses pacientes que estão ali sendo atendidos por você já chegaram prontos, agendaram porque desejavam ser atendidos por você, já estão ali, o que você falar para eles fazer, eles vão fazer porque eles estão ali porque eles querem, porque eles confiam em ti, porque eles querem ser atendidos pela doutora Laís. Do que atender 20 pacientes num dia de avaliação gratuita que um vai fechar. Porque se você atende 5 pacientes no dia e esses 5 pacientes são o seu cliente dos sonhos, que desejava ser atendido por você, que te valoriza financeiramente pelo seu trabalho, você não só vai fechar os 5 se algum deles tiver contraindicação para tratamento, senão você vai fechar os 5. Aí bota que você fechou 4 porque eu não tinha indicação para fazer tratamento, você encaminhou ele para algum outro profissional antes. Agora, se é avaliação gratuita, você vai atender 20 no dia, você vai ficar desgastado, frustrado, não vai ter tempo para nada, não vai ter tempo para a família, para ter cuidado pessoal com você, e às vezes vai fechar 1, 2, que ainda vai pedir desconto, ou vai dizer que tá caro, porque não te valoriza financeiramente. Então, reveja as suas prioridades. A tua saúde agradece, a tua família agradece. Você vai agradecer também depois de estar vivendo uma vida que vale a pena ser vivida, tá? Então, fechando esse parênteses aqui, voltando pro WhatsApp. Deixa eu ver o que tá me pedindo aqui. Ah, me pediram exemplo de só quem vende consulta. Exemplo de quê, gente? De conteúdo? Eu dei um exemplo lá em cima. Eu dei um exemplo de conteúdo de nutri ali, de intestino. Dei um exemplo de conteúdo de, tô recebendo muitos pacientes no consultório. Por exemplo, algo que você recebeu, tem que ser uma verdade, né? Então, tenho recebido muitos pacientes no consultório com um diagnóstico de TDAH que tiveram um diagnóstico equivocado de depressão. E você vai desenvolver em cima disso. Isso pode gerar uma puta identificação. Tá? Seria isso de conteúdo? Acho que isso já ajudou, né? Só pra vocês entenderem. Outro ponto, as pessoas têm se consultado demais nas dicas de psicólogos aí da rede social, né? Então vocês podem abordar isso também. Se posicionem, gente, na área de vocês, de modo, o vídeo é pra isso, de modo a esse paciente olhar e dizer assim, meu Deus, é com a Evelyn que eu quero agendar. É ela que vai me atender, é ela que vai resolver meu problema. Tem vários exemplos lá no material de apoio, tá, gente? Agora vamos fechar o parênteses aqui e voltar pro WhatsApp, porque ainda tem o desafio Estratégia, Posicionamento e Referência no WhatsApp. Esse aqui eu amo. Esse aqui sempre tá nas nossas metas mensais do Instituto. Hoje é dia 1º de março. Hoje a Thaís estava lá escrevendo no nosso quadro que a gente tem dentro da Copa, para todo mundo ver, as metas do mês, e dentro delas tem as nossas metas de WhatsApp. E vocês também vão ter. Essa estratégia rola aqui no Instituto Laís Silveira, já rola há anos no meu consultório, desde que eu abri. E vocês vão começar a utilizar ela também. Então lembra quando eu falei do desafio Estratégia, Posicionamento e Referência, que ia ser Instagram e WhatsApp? Aqui no WhatsApp a ideia vai ser a mesma que no Instagram. A ideia vai ser pescar no balde. Ou seja, não é de captação de pessoas novas pelo WhatsApp. É de agendar novamente os seus próprios pacientes. E quando você vende mais vezes para uma mesma pessoa, entra uma questão de gestão muito importante. Vocês já ouviram falar de LTV? Lifetime Value? Vocês já ouviram falar disso? Eu falo muito disso dentro do Accelerate. O Lifetime Value é basicamente o tempo de vida útil do teu paciente dentro da clínica. Então, se você está atendendo o paciente uma vez e o paciente não volta mais, a culpa é sua. E você está deixando dinheiro na mesa. Tem duas possibilidades. Você não está conseguindo manter esse paciente na clínica porque você não tem gestão de processos, ou seu atendimento foi ruim e o paciente não voltou mais, tá? Tanto que se eu te perguntar quantos pacientes novos você atendeu esse mês passado, talvez você vai saber. Agora, se eu te perguntar quantos pacientes voltaram porque você fez voltar, talvez você não me saiba dizer. Ou seja, você está deixando dinheiro na mesa. Você está deixando na mão do cliente para ele voltar. Isso é responsabilidade sua.
Então vamos à estratégia de posicionamento e referência no WhatsApp. Também tem o passo a passo lá no script, no material de apoio que eu fiz pra vocês, tá? Então o que vocês vão fazer? Ou você ou a sua secretária. Se você tiver secretária, ela faz. Se você tiver um pessoal de agendamento, eles fazem. Se você faz tudo sozinha, você faz. Vai a luta, vai o rá, como diz a minha mãe. Então bora pro game pra daqui a pouco ter dinheiro pra contratar a secretária pra fazer isso aqui pra ti. Então você vai fazer uma lista com seus pacientes. Quanto mais, melhor. Quanto mais, maior a chance de colocar mais pessoas. Então, você vai fazer uma lista com os seus pacientes que precisam retornar para uma manutenção de um determinado tratamento, para uma consulta que você orientou que fosse anual, que fosse semestral, que fosse trimestral, que fosse mensal, que fosse semanal. Você vai fazer as suas listas. Paciente que tá na época de voltar, paciente que já passou da época de voltar, paciente que tá perto da época de voltar, e você vai entrar em contato 1 a 1. É no dedômetro, tá? Você vai entrar em contato 1 a 1. Você vai criar uma mensagem base padrão para sua secretária se basear, ou você mesmo se basear, beleza? E vai entrar em contato e vai editar conforme o caso de cada um. Eu coloquei um exemplo pra vocês, eu não sei se eu fiz aqui no slide, mas se não tá lá no PDF, deixa eu ver. Eu não fiz no slide, gente, mas tem lá no PDF pra vocês, tá? Então, por exemplo, vou mandar uma mensagem pra Joana, que tá na época dela voltar, minha secretária vai mandar. Então, oi Joana, tudo bem? Aqui é a Júlia, secretária da doutora Laís. Então, preste atenção. No seu último encontro com a doutora, ela deixou como orientação o seu retorno para manutenção, ou para nova consulta, ou para novo procedimento, em um período de 6 meses. Para a gente agendar, você pode me dizer se prefere de manhã ou de tarde para que eu te disponibilize uma opção de horário? E bota um emojizinho ali sorrindo. Percebe que a gente não deu margem para... Oi, Joana, tá na época de voltar, queres agendar? A Joana, na hora que ela lê isso, ela pensa... tem uma possibilidade de deixar pra depois, tá tão corrido hoje. Ai, Ju, deixa pra depois, mês que vem eu te chamo. Nunca mais ela aparece. Então, nessa mensagem, a gente não deu margem pra Joana pensar tanto. E a gente percebe que a mensagem dá um ar de estou fazendo o favor de te lembrar do que foi conversado e acordado com a doutora, de que vocês combinaram de que você teria que voltar em 6 meses. Então, você também vai trabalhar esse tipo de abordagem com o seu paciente. Eu levo meu paciente até a porta, depois que eu termino de atender. O que eu conversei com ele na sala, eu repito na frente da minha recepcionista que faz o agendamento. Então, por exemplo, eu falei aqui pro Jorge que ele tem que voltar em 4 meses. Aí eu vou pegar, eu vou levar o Jorge lá na frente, vou dizer tchau, Jorge, obrigada. Ó, Ju, já combinei com o Jorge lá dentro, né, Jorge? Daqui 4 meses o Jorge tem que voltar. Jorge, falo na frente dele da funcionária. Já queres deixar marcado ou tu preferes que a Ju te chame quando estiver perto da data de tu voltar? Ai, Laís, já vou deixar marcado. Ai, não, Laís, a minha agenda é muito instável. Ju, tu me chama quando for dar os 4 meses? Ah, então tá. Se o Jorge já deixar marcado, ok. Se não, ela vai colocar na nossa agenda um alerta de retorno. Vai marcar lá na agenda para quando estiver próximo da data, ela já marca naquele momento, senão ela vai esquecer. Chamar o Jorge. E assim a gente mantém esses pacientes. Só que aqui na sua agenda, o que você vai fazer? Fazer isso com todos os que você não fez até agora, isso que eu te orientei. A partir de agora você vai começar a fazer essa abordagem. Só que quantas pessoas você já deixou de atender? Quanto dinheiro você já deixou na mesa por não ter chamado os pacientes para voltar? Tá esperando eles resolverem aparecer. Então, a partir de agora, você vai fazer essa abordagem que eu te falei que eu faço e você vai pescar no balde os seus próprios pacientes. Porque se eles não forem para você, eles vão para outra pessoa. Não é que eles não têm dinheiro, não. Eles vão gastar o dinheiro deles em outro lugar. Essa é a diferença, tá? E lembrem, vocês estão fazendo o favor de lembrar o paciente da orientação que vocês mesmos deram. Não é correr atrás de paciente. Não se sintam correndo atrás de paciente ou achando que estão fazendo alguma coisa de errado, tá? E lembrem que aqui nessa lista, meus amores, o céu é o limite. Se você contatar 50, 100, 150, 200 pacientes, eu tenho certeza que você vai agendar bem mais de um. Concorda comigo? Então você já faz essa lista amanhã, primeira hora do dia, como diz meu marido, né? Primeira hora do dia. Primeira hora do dia você já faz essa lista para amanhã já começar a entrar em contato. Tenho certeza que se contatar 100, vai mais do que um paciente, só pelo WhatsApp.
Tá vendo que também marketing não é só Instagram? Tem outras formas de trabalhar o marketing? E aí eu te digo, se nenhum paciente agendar, aí é por isso que eu digo que não é só marketing mesmo. Tem algo de errado com o teu atendimento, com a tua estrutura, com o teu resultado ou com a tua equipe. Algo tá fazendo essa pessoa não querer voltar. Ela encontrou em outro lugar algo que ela não encontrou em você. E aí você vai ter que estudar essa questão, tá? Mas se for só caso de gestão e marketing, a gente já vai resolver já com essa estratégia, beleza? E aí, gente, desafio, estratégia, posicionamento, referência explicado. Eu amo esse desafio. Por favor, apliquem esse desafio. Façam isso com a carreira de vocês, comprometam em aplicar esse desafio. E lembra dos 3 princípios que a gente conversou ontem? Posicionamento, marketing e gestão? Que a gente conversou na live de ontem? Gente, nessa estratégia nós usamos os 3 princípios. Deixa eu desativar os comentários e colocar aqui. Aqui. Nessa estratégia, nós utilizamos os 3 princípios. Utilizamos o posicionamento, utilizamos o marketing e a gestão. Como, Laís? A gente só usou o Instagram e o WhatsApp? Sim. Nós utilizamos o posicionamento, construindo uma base do teu novo posicionamento, do teu reposicionamento no Instagram, para ser vista como referência na tua região e atrair esse cliente dos sonhos, que a gente vai atrair no decorrer do desafio. Aquela pessoa que valoriza financeiramente o teu trabalho. Como que a gente fez isso? Contando histórias, tirando dúvida, demonstrando experiência, deixando a tua bio pronta e direcionando os teus seguidores para o WhatsApp para transformá-los em clientes agendados. A gente trabalhou o marketing. Fazendo como isso? Como que a gente trabalhou o marketing? Usando o Instagram como ferramenta de trabalho, distribuindo os conteúdos focados em atrair o seu cliente dos sonhos, depois em captar a atenção deles e converter em agendamento. A gente definiu o agendamento de cliente como a nossa principal meta de análise. A gente executou a estratégia do funil cliente dos sonhos para atrair, captar e converter seguidor em paciente agendado. A gente utilizou o WhatsApp também como ferramenta de trabalho para aumentar o tempo de vida útil dos pacientes dentro da clínica, fazendo os pacientes voltar vendendo mais para a mesma pessoa. E a gente utilizou a gestão. A gente criou processos que, quando forem replicados aí no negócio de vocês, eles vão poder ser automatizados. Então, a gente criou processo de postagem, de atendimento. A gente criou processo de abordagem, de fechamento, de agendamento, de repescagem de paciente pelo WhatsApp. A gente investiu no Instagram como ferramenta de captação de clientes. A gente fez repescagem de paciente pelo WhatsApp, aumentando o LTV e diminuindo o CAC. Ou seja, aumentando o Lifetime Value e diminuindo o custo de aquisição por cliente. Isso é uma estratégia essencial na gestão para você ter crescimento a longo prazo sem pirar no marketing, querendo mais e mais e mais novos pacientes. Vocês percebem que a gente teve um ponto de partida, um ponto de chegada e um objetivo muito claro? Agora imagina se você não tem um posicionamento de referência. Deixa eu tirar essa tela aqui. Imagina se você não tem um posicionamento de referência. Se você não tem um marketing ativo, se você não tem uma gestão estratégica automatizada, seria um show de horrores, né? E tem grandes chances de você estar vivendo hoje esse show de horrores. Não é verdade? Deixa eu ativar os comentários. Tá queimando o cabeção, gente. Tá fritando o cabeção. Tem grande chance de você estar vivendo esse show de horrores hoje. Mas, se você seguir rigorosamente o nosso desafio aqui, se você seguir rigorosamente o método Accelerate, aplicar os princípios posicionamento, marketing e gestão, você vai saber exatamente o que você está fazendo para chegar onde você quer chegar. Você vai ter um ponto de partida, você vai ter um ponto de chegada e você vai conseguir trilhar o caminho para chegar nesse ponto de chegada. E sinceramente, às vezes eu me pergunto se eu deveria abrir toda essa estratégia de forma tão clara e principalmente como os outros se assustam de forma gratuita. Porque tem muito custo envolvido por trás disso e a gente sempre espera o quê? Não receber, olha aqui, como é que é o nome? Dilcileide colocou, estou chocada com tanto conteúdo. As pessoas esperam o quê? De uma aula gratuita? Nada. E eu não sou mulher de vir aqui entregar nada. Quem me conhece, quem me acompanha há mais tempo, sabe como eu sou. Não vou me sujeitar a deixar minha filha em casa com outra pessoa pra estar aqui fazendo live pra vocês, fazer uma live meia boca sem conteúdo.
Eu quero que vocês entendam de uma vez por todas o quanto que o PMG pode revolucionar a área da saúde. O quanto que o posicionamento, o marketing, a gestão alinhados, trabalhando juntos, podem revolucionar a carreira de um profissional da saúde. E isso revolucionou a minha carreira quando eu não tinha R$1 no bolso. Quando eu fiquei 2 anos sem gastar R$1 comigo que não fosse pro básico do básico. E quem viu a live ontem sabe disso. Porque você já tem as ferramentas. Posicionamento, marketing e gestão, gente. Mas infelizmente, o que eu vejo mais por aí? Porque eu quero deixar tão claro aqui, eu venho e deixo isso claro de forma gratuita. É posicionamento, marketing e gestão trabalhando juntos. Porque eu vejo horrores de show de horrores, de cursos aí na internet ensinando só marketing. Eu fico louca porque não é só marketing, não é só gestão. É posicionamento, marketing e gestão. E falando em marketing, sabe o que eu vejo também aqui na rede social? Um monte de profissional vivendo do marketing da esperança. Vocês já viram isso? Será que vocês vivem do marketing da esperança? Sabe qual que é esse marketing? Vê se vocês são essa pessoa. Vê se vocês fizeram isso hoje. É aquela pessoa que chega, vai pro consultório, abre as portas do consultório todo dia, no mesmo horário, do mesmo jeito, passa o café do mesmo jeito, senta na cadeira e espera os pacientes entrarem em contato. E reclama para a secretária que tá fraco, e reclama que os pacientes não valorizam, e reclama que a profissão está desvalorizada, que não aguenta mais as clínicas cobrando mais barato que vocês. Fica esperando alguém passar na frente para pedir uma avaliação gratuita. Ou fica sucumbindo às armas erradas, né, do mercado negro aí. De desconto, de cobrar mais barato, de não cobrar avaliação. Não chama nem de consulta, chama de avaliação. Então, marketing de esperança é aquele profissional que posta uma foto aleatória, imitando a estratégia de um, de outro. Faz uma descrição ali da foto cheia de hashtag, achando que vai bombar. E torce muito para alguém ver aquilo ali e agendar e querer ser atendida por ela. Marketing da esperança, gente, é esperar pelo cliente, é esperar pelo mercado, é esperar como muitas pessoas esperaram durante a pandemia que o Covid acabasse e muitas quebraram esperando o Covid acabar. É esperar por dias melhores, por um presidente melhor. É ter esperança de que quando o mercado melhorar, de quando o Brasil melhorar, de quando sei lá o que melhorar, porque a gente sempre tem uma desculpa, é muito mais fácil arrumar uma desculpa, né? De que quando tudo isso melhorar e vocês estiverem num cenário perfeito, no paraíso, quem sabe, os clientes vão voltar. É até mais fácil arrumar desculpa, né? Só que, gente, quando a tua carreira depende disso, a tua vida depende disso. Eu sei que tem muita gente aqui que já tem família. Quando a vida da tua família tá em jogo, a qualidade de vida da tua família tá em jogo, você não pode depender da esperança. Até porque esse cenário perfeito aí não vai existir. Se ele existir, vai ser por pouquíssimo tempo. Então você tem que fazer o melhor com as ferramentas, com as condições que você tem hoje. Enquanto muitos quebraram na crise, na pandemia, muitos alavancaram seus negócios. Enquanto uns choram, outros vendem lenços. Vejam as oportunidades, enxerguem as dificuldades de outra forma. Tá? Ontem a gente falou sobre usar a roupa certa para escalar a montanha, Thaís. Então, ele não é posicionamento, não é sinônimo, mas ele faz parte de todos os pontos de contato do posicionamento, tá? Por isso que não adianta nada se só contratar uma secretária, fazer postagens no Instagram de qualquer jeito, impulsionar essas postagens no Instagram, ou contratar alguém para ter um feed fofinho, ou fazer qualquer coisa que já te sugeriram por aí, um feed organizado. Porque isso por si só não vai te trazer resultado sozinho. Você precisa de um método que funciona e de usar as ferramentas corretas. E você precisa de tomar uma decisão. E qual é a decisão? Continuar esperando ou aprender a não depender do mercado. Continuar esperando a melhor situação do mundo que não vai chegar, ou aprender a não depender do mercado e fazer por você. E se você escolheu a segunda opção, não depender do mercado e fazer o melhor por você, pela sua carreira e pela sua família, se preparem, porque eu preparei para a terceira live. Vai ser uma live focada em responder todas as principais dúvidas de vocês que eu recebi até agora no direct, nas caixinhas, desse pessoal que está acompanhando a série Topo, e também mostrar o meu maior segredo
Eu abro tudo aqui, vocês sabem disso, né? E eu vou mostrar o meu maior segredo para ter tido até o momento um consultório e hoje um instituto com alto faturamento e o principal, que é o mais difícil, alta lucratividade. Porque a depender de especialidade é fácil subir faturamento, gente. Promessa de faturamento é vazia. Eu quero te falar de alta lucratividade. E quem entende o mínimo de números sabe que isso faz total diferença. E amanhã nós vamos falar sobre isso. E eu já te digo que a palavrinha-chave automação faz parte desse segredo. E amanhã a gente vai abordar, tá? Amanhã eu também vou abordar com vocês como vocês fazem para ter acesso ao método completo do Accelerate de posicionamento, marketing e gestão. Não é surpresa para ninguém que eu tenho um curso chamado Accelerate. Então, eu vou falar sobre ele amanhã, tá? E falando nisso, tem muita gente perguntando sobre o Accelerate nas lives, nas caixinhas, no direct. E eu encontrei uma maneira, presta atenção, de dar preferência. Obviamente, esse número de pessoas, por exemplo, que tá na live hoje, que tava ontem, que estão inscritos na série, não cabem dentro de uma turma do Accelerate. Então, eu encontrei uma maneira de dar preferência a todos que estão realmente comprometidos a estar nessa próxima turma. Então, deixa eu colocar um slide aqui pra vocês. Eu criei o grupo Primeira Classe. Sabe a primeira classe do avião? Chiquérrimos. Vocês vão ser os chiquérrimos do grupo Primeira Classe. O que é o grupo Primeira Classe? É para quem já sabe que vai querer fazer parte do método Accelerate. Então, se você quiser, além do método Accelerate, eu sempre beneficio as primeiras pessoas a entrarem. Porque são pessoas decididas, são pessoas comprometidas, que tomaram a decisão antes mesmo de as inscrições abrirem. Tá? Então, eu beneficio essas pessoas. Então, se vocês querem ter, eu vou ler porque eu não decorei, tá? Tudo que eu preparei. Então, se vocês quiserem ter, além do treinamento Accelerate completo, ganhar um bônus, ganhar vários bônus extras que vão acelerar ainda mais os resultados de vocês para se tornar referência. Se vocês quiserem ganhar um Pix de R$2.000, não é brincadeira, não é pegadinha, e investir na tua carreira com tráfego pago, se você quiser ganhar uma consultoria individual comigo online, se você quiser ter o seu perfil no Instagram analisado por mim com as principais sacadas para melhorar seu posicionamento, e muito mais coisas que eu vou explicar amanhã, mas só para vocês sentirem o gostinho. O que eu preparei para quem tá disposto, para quem tá comprometido a estar entre as primeiras, os primeiros, tá surreal. Porque se você tá decidido, não tem por que deixar para depois. Então quem tá decidido e vai estar entre os primeiros, merece ser beneficiado e será. E eu vou falar disso na live de amanhã, tá? Para entrar no grupo Primeira Classe, a produção falou aqui, ó, assim que terminar a live, a equipe vai enviar uma mensagem lá no grupo de WhatsApp para vocês, com um link para vocês entrarem no grupo Primeira Classe. Gente, sério, vocês precisam estar no grupo Primeira Classe para conseguir entrar antes das outras pessoas. As inscrições vão abrir às 7 horas da manhã. E o grupo Primeira Classe recebe a mensagem às 6. Então, assim, se você quer estar entre as primeiras, esteja no grupo Primeira Classe, tá? É um grupo silencioso, ninguém vai falar, só eu para mandar notícias ali, tá? Então o pessoal vai mandar ali nos grupos de WhatsApp o link e vocês entram. Eu só posso dizer uma coisa, as primeiras que entrarem não vão acreditar em tudo que eu preparei. E eu preparei um presente para vocês. A gente vai soltar agora ali no feed uma foto, um print da live. E vocês vão comentar qual foi a virada de chave de vocês com essa live de hoje para receber o presente. É só digitar em Primeira Classe o quê, produção? Não entendi. No comentário? Olha, eu perdi da produção mandando recado aqui. Gente, quem sabe faz ao vivo. Deixa eu ver o que eles vão me passar aqui, mas só reforçando. Gente, amanhã eu vou tirar as dúvidas de vocês. Eu vou falar dos meus maiores segredos aí para ter um alto faturamento e principal, um alto lucro. E não sei o que a produção tá falando aqui de Primeira Classe. Leiam lá minha chamada para ação no post do feed, digitem o que tiver que digitar para receber o presente de vocês. Eu preparei 2 presentes, o PDF com desafio completo e preparei o material do script, desde o direct ao agendamento pelo WhatsApp, para vocês se posicionarem de fato como um profissional referência. Posicionamento não é só digital, é em todo o processo do paciente, inclusive do paciente na sua frente. Ó, é só digitar em Primeira Classe no comentário da live, tá? Então digite Primeira Classe no comentário da live pra você. Ah, entendi. O pessoal já tinha entendido antes de mim. Digitem Primeira Classe aqui nos comentários da live, que vocês já vão entrar aí pro grupo Primeira Classe, já vão receber o link.
Entendi, produção. Então eu vou deixar vocês ficar aqui digitando primeira classe. Eu não posso terminar essa live quando vocês não pararem de falar primeira classe. Gente, o material de apoio tá incrível. Eu preparei com tanto carinho e eu desenvolvi esse desafio com tanto carinho que eu não quero que vocês só assistam a live e não apliquem ele. Eu quero de verdade que vocês apliquem esse desafio, porque por vezes você pensa, eu não tenho condições de investir na minha carreira. E um paciente, 2 pacientes que se agenda às vezes com esse desafio, porque eu tenho certeza que você vai conseguir agendar mais, você consegue reinvestir na sua carreira e tá pago. Sabe? A escolha, a decisão tá nas suas mãos. É só fazer. Lembra que ontem a gente falou que é muito fácil querer a vista do topo? É muito fácil querer a vista do topo. Mas precisa estar disposto a passar pelo processo para chegar lá e ter aquela vista do topo. Tem que escalar, tem a rajada de vento na cara, pode ter chuva. O mentor vai te ajudar no caminho. Vai te ajudar, vai te guiar. Mas você tem que escalar, né? A hora que acabar a live, gente, vocês vão lá na foto do perfil. Eu tô esperando vocês digitarem em primeira classe. A hora que acabar a live, vocês vão lá na foto do perfil, que eu postei agora lá. Acho que já subiu. Com o print da live. Vocês comentem naquela foto pra receber o material extra, hein? Tem que comentar na foto pra receber o material extra. Eles enviam tudo pra vocês automaticamente lá pelo direct, mas tem que comentar na foto. Para quem tá chegando agora e não tá entendendo nada, o que o povo tá escrevendo primeira classe? Não, nós não estamos indo viajar de primeira classe por enquanto. Em breve, sendo profissionais referências muito bem remunerados, estaremos todos na primeira classe juntos, né? O grupo primeira classe é para receber o link 1 hora antes de todo mundo e poder se beneficiar com os presentes que eu preparei para os primeiros inscritos. Então, para quem tá chegando agora, digite primeira classe nos comentários para poder estar dentro desses grupos. E aí, gente, enquanto o povo tá digitando primeira classe, me conta o que vocês estão achando dessa série. O que vocês estão achando do conteúdo? Já tiveram virada de chave? Já aplicaram algo hoje no Instagram de vocês, no conteúdo dentro da clínica? Já acordaram mais animados para trabalhar? Né? É tão gostoso acordar sabendo que é possível. Sabendo que é possível mudar a realidade. A foto vai lá pro perfil a hora que acabar a live, tá, gente? Já tá lá a foto ou não tá ainda? Já tá? Ó, a foto já tá lá. A hora que acabar a live, vocês vão lá e comentam. Produção, eu deixo o povo ficar digitando primeira classe aqui, eu finalizo a live. Conteúdo perfeito. Deixa eu ver o que vocês estão perguntando aqui. Tem umas perguntas aqui, ó. Deixa eu ver. As perguntas que eu recebi ali, não tem necessidade de responder, que eu já respondi durante a live. E também vai ter no PDF, tá? Consegue aplicar para home care, com certeza, tá? Conteúdo fenomenal, obrigada. Todo conteúdo é bem-vindo, com muito conhecimento. Conteúdo tem ouro em pó. Animada com as orientações. Gratidão por tanto conteúdo. Gente, eu recebi tantos feedbacks hoje. E eu li todos os comentários da publicação da live de ontem. Vocês viram? Eu que fiz ali os posts que eu postei, os prints ali de vários comentários. Eu li todos os comentários. E eu amei as viradas de chave que vocês tiveram com a live de ontem. Vocês gravaram muito que Instagram é ferramenta de trabalho, que é necessário escolher passar pelo processo para chegar onde quer, que boleto, né? Que vergonha não paga boleto. Gente, eu amei ver os comentários e ver assim o quanto que vocês conseguiram captar a essência do conteúdo de ontem, sobre a importância do cliente dos sonhos. E eu espero que hoje tenha sido igual. E o material que eu preparei para vocês vai reforçar e refinar ainda mais tudo que foi conversado hoje. Então, amanhã de manhã, já comecem a aplicar o desafio. Porque eu já quero que até sexta-feira vocês já tenham resultado de pacientes agendados, tá bem? Feito, live finalizada. Amanhã tem mais, a live de amanhã tá surreal. Estejam aqui para entender como alavancar o faturamento e lucratividade de vocês, tá? Saindo aqui da live, vão lá na foto do meu perfil e comentem para receber o material de apoio. Beijo para vocês, boa noite, fiquem com Deus e até amanhã.